aí, gente boa, tudo bem, tudo beleza? Estamos dando continuidade à aula de número 3. Se você não assistiu à aula de número 3, volta lá e assiste, beleza? Dando continuidade ao nosso conteúdo, podemos dizer que o Tribunal Especial foi dissolvido em 1932, sem ter condenado ninguém. Foi aí que surgiu aquela questão dos honrados políticos da República Velha, beleza? Houve, no início do governo provisório, uma espécie de comando revolucionário, certo? Denominado oficialmente de Conselho Nacional Consultivo, criado pelo decreto que regulamentou o governo provisório e que recebeu o apelido de Gabinete Negro, do qual faziam parte Getúlio Vargas, Pedro Ernesto, o general José Fernandes Leite de Castro, Ari Parreiras, Oswaldo Aranha, Góes Monteiro, José Américo de Almeida, Juarez Távora e o tenente João Alberto Lins de Barros, quando este, que era interventor federal em São Paulo, ia ao Rio de Janeiro, certo? Entre outros. O Gabinete Negro, pessoal, se sobrepunha, ao gabinete ministerial, beleza? Tomava decisões e definia os rumos da Revolução. Juarez Távora, além de ministro da Aviação e depois da Agricultura, fora, através de decreto secreto, arquivado na Secretaria do Ministério da Guerra, atual comando do Exército, nomeado chefe de uma delegacia do Norte, o que lhe dava o controle de todos os interventores do Nordeste brasileiro, e lhe valeu o apelido de Vice-Rei do Norte. A radicalização política dos tenentes representou o seu maior perigo para Getúlio Vargas em 25 de fevereiro de 1932, quando foi destruído na cidade do Rio de Janeiro, por empastelamento, um jornal da oposição ao governo provisório. Que jornal foi esse, professor Ralph Costa? O jornal foi o Diário Carioca, certo? Ele foi incendiado, beleza? A recusa de Getúlio Vargas de punir os tenentes envolvidos no caso fez com que o ministro do Trabalho, Lindolfo Collor, o ministro da Justiça, Maurício Cardoso, e o chefe de polícia do Rio de Janeiro, João Batista Luzardo, pedissem a exoneração de seus cargos. João Neves da Fontoura também rompeu com Getúlio Vargas. Batista Luzardo denunciou em carta o envolvimento do governo provisório no atentado ao jornal, certo? Ao Diário Carioca. Os jornais do Rio de Janeiro ficaram 2 dias sem circular em solidariedade ao Diário Carioca. Sobre o atentado ao Diário Carioca, Getúlio Vargas anotou no diário, na sessão de 24 a 29 de fevereiro de 1932, o seguinte: tenho que me decidir entre as forças militares que apoiam o governo e um jornalismo dissolvente, apoiado por políticos investigados, mesmo por estes contra o governo. Estou numa encruzilhada em que urge uma decisão. Foi aberto um inquérito militar e outro civil. Fecha aspas. Os tenentes que se encontravam e se organizavam nos clubes 3 de outubro e só voltaram finalmente aos quartéis após promulgada a Constituição de 1934. Porém, em meados de 1932, Getúlio Vargas já havia conseguido se livrar da influência dos tenentes sobre o comando da Revolução e governar somente com o Ministério, prescindindo do Gabinete Negro, embora os governos estaduais, na grande maioria, continuassem ainda nas mãos dos tenentes. Luiz Vergara, por exemplo, no livro Eu Fui Secretário de Getúlio, registra o que Getúlio pensava das reuniões, tarde da noite, no Palácio Guanabara, no Gabinete Negro. 2 pontos, abre aspas.
Eles me trazem sugestões, discutem medidas que lhes parecem úteis e oportunas. Eu escuto atentamente, demonstrando interessar-me, mas o que mais me interessa realmente é conhecê-los melhor para saber como tratá-los. Fecha aspas. O general Góes Monteiro, no livro O General Góes Depõe, assim descreve as reuniões do Gabinete Negro. Abre aspas. As discussões eram acesas, principalmente entre os senhores Osvaldo Aranha e Ari Parreiras. Todas elas estéreis e intermináveis, não raro entrando madrugada adentro, até depois das 2 horas. Fecha aspas. Veja essa imagem. Olha só, pessoal, veja essa imagem. Getúlio Vargas como presidente em pintura de 1930. O gabinete ministerial do governo provisório, composto de apenas 9 pessoas, 7 civis e 2 militares, foi cuidadosamente montado para premiar e contentar todos os 3 estados, partidos políticos, Partido Libertador, PRR, PRM, Partido Republicano Paraibano e o Partido Democrático, o 1930. Tenentes e a Junta Militar Provisória, que juntos fizeram a Revolução de 1930. A grande dificuldade que Getúlio tinha com os tenentes nos estados, além das rivalidades entre eles, era o despreparo deles para governar. Com poucas exceções, como Juracy Magalhães, os tenentes fizeram administrações ruins. E o desempenho dos tenentes foi avaliado assim, em fevereiro de 1932, 4 meses antes da eclosão da Revolução de 1932, pelo tenente João Cabanas, um dos chefes da Revolução de 1924 e revolucionário de 1930. No seu livro Fariseus da Revolução, que escreveu em fevereiro de 1932, pouco antes da Revolução de 1932, sobre o tenente João Alberto Lins de Barros, que governou São Paulo entre o 1930 e o 1931, e sobre os demais tenentes interventores federais nos estados. João Alberto serve como exemplo. Se, como militar, merece respeito, como homem público não faz jus ao menos de elogio. Colocado por inexplicáveis manobras e por circunstâncias ainda não esclarecidas na chefia do mais importante estado do Brasil, revelou-se de uma extraordinária, de uma admirável incompetência, criando em um só ano de governo um dos mais trágicos confucionismos de que há memória na vida política do Brasil, dando também origem a um grave impasse econômico, déficit de 100 mil contos, e a mais profunda impopularidade contra a Revolução de Outubro, e ter provocado no povo paulista um estado de alma equívoco e perigoso. Nossa história não registra outro período de fracasso tão completo como o do tenentismo inexperiente. O conflito com a esquerda revolucionária, da qual faziam parte muitos militares e que se intensificaria posteriormente, começou logo no início do governo provisório, em 22 de janeiro de 1931. Foi descoberto um plano subversivo nos sindicatos em Santos e no Rio de Janeiro. Entre os presos estava o jovem Carlos Lacerda, certo? Por causa desse caso, foi suspenso o desfile do Dia do Trabalhador de 1931. Você está percebendo que esse assunto é muito complexo. Anotem, pessoal, beleza? Anotem os tópicos mais importantes, os nomes das personalidades que fizeram parte da história nesse contexto importantíssimo que cai muito em concurso,
certo? Então fiquem atentos aí. É o que sempre falo para meus alunos, que eles anotem o nome, certo? Por exemplo, você quer saber da vida de Getúlio Vargas? Você coloca lá, Getúlio Vargas, biografia. Aí tem a biografia de Getúlio Vargas, você vai ler, você vai entender sobre a vida de Getúlio Vargas, a trajetória dele, o que ele fez, o que deixou de fazer, quando nasceu, quando morreu, entendeu? É muito legal essa questão das biografias. Eu gosto muito de estudar as biografias dos homens da história. Aqueles homens que marcaram a sua época, tanto na política, enfim, em outras áreas também. Beleza? Então, estamos finalizando, concluímos com esta parte a aula de número 3. Lembrando que você que não assistiu a aula de número 3, volta lá para a parte 1, certo? Que tem lá, aula número 3, beleza? E você que não assistiu nenhuma, você pode assistir desde a primeira aula. Na sequência, vamos gravar a aula de número 4, finalizando desta forma o módulo 1, certo? A partir da próxima semana, certo? Da próxima aula, já estaremos iniciando o módulo 2 do curso História da República Federativa do Brasil. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre a história da República no Brasil, aqui embaixo, na descrição, está o link do nosso canal, certo? O link do nosso grupo de estudos no WhatsApp. É só clicar, você será direcionado imediatamente para o nosso WhatsApp. Lá temos um grupo oficial, onde é postado diversos materiais exclusivos, certo? Então, se você queira fazer parte, é só clicar aqui na descrição do nosso canal, certo? E fazer parte do grupo de estudos oficiais sobre a história da República Federativa do Brasil. Beleza? É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Concluímos a aula de número 3. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e, por favor, deixe aquele super like, que isso fortalece bastante o nosso canal. Professor Ralph Costa vai ficando por aqui. Um forte abraço, fé em Deus, fé na vida e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!